noite, caros alunos. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje é dia 31 de março de 2021. São exatamente 20 horas e 44 minutos. Eu aguardei por esses minutos até os colegas chegarem. Como ninguém chegou, eu vou prosseguir com a gravação da aula, tá? Então, é importante lembrar que vocês têm atividade. No mês que vem nós já teremos prova, no mês que vem, que é a partir da manhã. Já inicialmente vou desejando uma feliz Páscoa a todos, tá? E uma boa folga para vocês, tá? Eu já vou compartilhar o material de vocês, a gente vai fazer uma revisãozinha da nossa matéria. A gente está desde o início, a gente fez planilhas, a gente fez cálculos, análise horizontal, análise vertical. Vocês viram a parte teórica, eu passei bastante teoria para vocês, mas hoje eu resolvi passar uma revisão dessa teoria e depois passar uma parte teórica de como fazer as análises e qual é a importância dessas análises, certo? Então, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Então, a nossa disciplina é a análise das demonstrações financeiras, né? Eu, Beatriz Lúcia Salvador Bisotto, o e-mail, inclusive para vocês que querem fazer algumas perguntas, algumas dúvidas, para vocês que estão na aula ou que chegarão depois, ou os que vão estar acompanhando, este é o e-mail ao qual vocês devem se comunicar comigo. Qualquer outro e-mail eu não recebo, somente neste daqui, tá? E-mail privado que porventura alguém tenha, eu não considero, somente esse daqui, ok? Então, o que são nossas demonstrações financeiras, né? Que a gente viu, que é a nossa disciplina, né? O que elas envolvem? O que elas são? As demonstrações financeiras podem ser consideradas como um produto final de um processo de apuração contábil. Contém dados extraídos de livros, de registros, de documentos, de um sistema contábil de empresa, né? Ele segue as leis, segue as normas, né, das demonstrações contábeis, conforme a lei, a última lei, 6.638, né, e a 11.941, de 2011, é a última lei que mudou as normas de contabilidade, a forma das demonstrações financeiras e contábeis, né. Então, nós temos o balanço patrimonial, que é o que nós já estamos acostumados, que nessa disciplina a gente trabalha os balanços, as demonstrações, uma série de outros itens que a gente trabalha, tá? Então, as demonstrações do resultado do exercício, as demonstrações dos lucros do prejuízo acumulado, ou as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do caixa, o DVA, né? Então, esse DVA, salientando que é só para as companhias abertas, tá? Para as companhias de economia fechada, ele não é obrigatório, só para as companhias abertas. Então, está aqui entre parênteses para vocês observarem isso. Então, os outros todos são obrigatórios, porém, esse DVA somente para as companhias abertas. Então, quem são nossos principais usuários das demonstrações financeiras? Eu acredito que eu já falei isso para vocês no começo, mas não sempre vale a pena te dar uma revisada, tá? Quando eu digo assim, nossos sócios, nossos acionistas, nossos cotistas, administradores, fornecedores, instituições financeiras e governo. Tá, mas por que tanta gente, né? Por que tanta gente? Então, esses são nossos principais usuários das nossas demonstrações financeiras. Por que nossos sócios? Por que nossos acionistas, nossos cotistas? Então, nossos sócios são as pessoas que têm interesse na lucratividade da nossa empresa. A empresa, os sócios são as pessoas que botaram dinheiro na nossa empresa, na empresa que constituíram, acreditaram no negócio. Os acionistas são aquelas pessoas que estão investindo na empresa. Os cotistas são aqueles que compraram cotas da empresa, né? Porque tem as pessoas que têm a ideia, que são os sócios, os acionistas e os cotistas. Então,
Todas essas são as pessoas interessadas. Aqui o nosso bonequinho está fazendo cálculos e mais cálculos e mais cálculos. Tá? Os administradores, né? Aí vão dizer assim, mas os sócios não são os administradores? Nem sempre. Tem empresas que sócios são administradores, mas tem outras empresas que têm administradores. A administração é contratados administradores para fazer a administração dessas empresas. Porque às vezes os sócios têm dinheiro, têm ideia, têm tudo, mas não têm noção de administração. Então, para que os negócios se perpetuem e gerem lucro e lucratividade, precisa ter um bom administrador, né? Os fornecedores, por que os fornecedores? Ora, claro, os fornecedores. Porque qual é as garantias que eles têm que eles vão vender para uma determinada empresa e eles vão receber? Eles precisam dessas garantias. Se não houver essas garantias, então eles não vão vender, né? Então, com certeza, os fornecedores são pessoas interessadas na lucratividade da empresa e na perpetuidade dela, né? Porque vocês já imaginaram você vender uma determinada mercadoria, né, para alguém e não receber, a empresa fechou. Como a gente acontece, né? Aquelas empresas que anoitecem e não amanhecem. Então, os nossos fornecedores são as pessoas que estão interessadas. E aí, por que eles estão interessados? Porque também eu quero saber o histórico dessa empresa, como é que ela está? Como é que está o share dela, como é que está o negócio dela, como é que está o mercado dela? E vocês sabem que nós, pessoas e empresas, nós somos um número ou nós somos um chip no mundo, né? Então, nós somos consultados o tempo todo, analisados. Não adianta dizer, eu vou ficar no anonimato. Você não fica. Tenta digitar teu CPF em algum site aí, ver se não aparece teu nome, teu endereço, teu e-mail, tudo. Não é anônimo, não. Então, imagina para essas empresas, os fornecedores, eles têm muito mais dados que isso. As instituições financeiras também têm muito interesse. Normalmente, essas empresas buscam financiamento, sócios buscam financiamento, buscam dinheiro, fazem empréstimos, tá? E eles têm que pagar. Senão, não adianta, né? Qual é a instituição financeira que vai querer fazer um investimento numa empresa que não é rentável? Nenhuma. Ninguém vai querer rasgar dinheiro, né, ou jogar dinheiro pela janela, como a gente diz. Então, é mais fácil, se for rasgar dinheiro, abre uma janela e joga pela janela mesmo, né? Não precisa rasgar. Não precisa ficar se incomodando, fazendo contrato, gastando tempo, né? Então, as instituições financeiras têm interesse nas demonstrações financeiras, sim. O governo, principalmente, é um dos principais interessados, porque é onde ele arrecada. Se a empresa não é rentável, ele também não tem a sua fatia. Que a sua fatia, quanto maior a lucratividade da empresa, maior é a fatia do governo, né? Através dos tributos, dos impostos que ele tem. Então, ele também é então, os principais usuários das demonstrações financeiras aqui, ó. Esses são aqui. Se cair na prova essa questão aqui, vocês já estão sabendo. Então, quais são as características das principais demonstrações financeiras do balanço, né? É um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade empresarial num determinado momento, suscetíveis de avaliação econômica. Então, se eu estou falando de balanço, estou falando de demonstrações, eles são suscetíveis de avaliação econômica. Então, ela tem algum valor. Trata-se de um demonstrativo que visa apresentar a situação financeira patrimonial de uma empresa num determinado momento ou numa determinada data específica. Então, por isso que, voltando à questão do banco, eles pedem um balanço, pedem DRE, pedem isso, pedem aquilo, eles pedem do ano e do período tal.
Então, é um período. Então, eles estão analisando por período. Por isso que quando eu também falo para vocês, quando vocês forem fazer as análises, eu sempre tenho que avaliar períodos iguais, porque eu estou avaliando coisas iguais. Eu não posso avaliar ouro com pedra, tá? Pedra comum. Eu tenho que avaliar coisas iguais, ou períodos iguais. Semestre igual, mês igual, ok? Eu não posso avaliar janeiro deste ano com outubro do ano passado. Não, são coisas muito diferentes. Então, tem que avaliar, ou a gente avalia o ano todo, ou avalia um mês, ou avalia um bimestre, semestre, trimestre, enfim, que seja determinado o que vai ser avaliado. As características principais das demonstrações... ficou sem os quadradinhos aqui. Que pena. As características principais das demonstrações financeiras do balanço é o ativo e o passivo, né? As principais contas, que vocês já estão sabendo, o ativo, o circulante, o ativo não circulante, o realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. O intangível é um dos maiores valores das empresas, e muitas empresas não estão registrando o intangível delas. Isso é muito importante. Desde 2011, tem essa possibilidade de ser registrado o intangível dentro das empresas, que dentro do intangível, nós conhecíamos lá, do meu tempo, que era marcas e patentes, né? Era somente isso que a gente conhecia de intangível. Hoje já tem capital humano, capital intelectual da empresa, é um intangível. Então, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas e podem ser colocadas ali. E muitas empresas têm um intangível grande e estão perdendo de fazer uma avaliação boa dentro da sua empresa, ter um bom ativo, e deixam de avaliar por falta de conhecimento dos profissionais da área de contábil. O passivo, né, o patrimônio passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante, o passivo não circulante, o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Então, essas são as principais contas que precisam ser analisadas, tá? Claro, aqui elas vão estar abertas, vão estar ok, mas essas são as principais contas, as características das principais demonstrações financeiras. Essas são as contas que aqueles interessados que eu mostrei ali atrás, ali um pouquinho, esses aqui, ó, os acionistas, os administradores, fornecedores, instituições financeiras e governo estão interessados. Essas são as contas que interessam para eles. Agora, vocês vão lembrar quando eu dizia para vocês, aqui as contas estão todas abertas, a não ser que eu pergunte para vocês quanto que é o ativo circulante, né? Quanto que deu o total do ativo não circulante, quanto que deu não sei o quê. Agora, vocês estão entendendo por que eu estava falando aquilo. Tá? Lá, quando vocês estão fazendo a análise vertical, vocês estão com ela toda aberta, conta por conta. Mas quando chegar lá no final, nessas principais análises, vocês vão compilar elas e vão sair essas análises aí. O que é? Ou você soma todas elas, de uma por uma, ou faz a análise da própria conta, que já tem o valor lá. Então, né, a demonstração do resultado do exercício tem como objetivo básico apurar o lucro ou prejuízo obtido pela empresa durante um determinado período de exercício social. Olha aqui, ó. Então, eu vou fazer, quando eu digo assim, ó, um período, um determinado período, com base no regime de competência, independente do que foi efetivamente pago ou recebido, tá? Então, o regime de competência, vocês sabem quando que acontece receita, quando que acontece despesa. Então, respeitando com base no regime de competência. Então, isso são fatores que precisam ser atendidos, tá? As características das principais demonstrações financeiras, né? Então, aqui nós temos o resultado do exercício,
que este daqui é o que vai ser avaliado depois. Claro, vocês, para chegar nisso daqui, isso aqui vai estar tudo abertinho, mas o que vai ser analisado lá nas demonstrações do resultado do exercício? Essas são as contas que eu preciso, que vão ser avaliadas. A receita bruta, a receita líquida, né? Eu tenho a receita bruta, eu tenho a receita líquida. Lembra que quando eu dizia para vocês assim, mas no caso que eu sempre falo para vocês da questão que os clientes a gente pede, mas qual é que a minha empresa tem um faturamento de tanto, né? Mas no final não sobra nada, eu não sei aonde que vai, eu faturo tanto. Quando eles falam, é isso daqui, ó, eu tenho uma receita bruta aqui, mas olha a quantidade de coisas até chegar aqui embaixo, ó, lucro ou prejuízo. E todos esses itens aqui, eles nunca levam em conta. Tem uma série de itens que preciso levar em conta. Eles não levam. Eu comprei por 50, eu vendo por 100. Aquela velha história, né, que todos fazem, e aí não contam o restante. Então, por isso que não sobra dinheiro, tá? Então, isso daqui é a legítima demonstração do resultado do exercício. Exatamente. Então, se você falar qual é a lucratividade da tua empresa, é isso daqui. Não é isso aqui a receita bruta, isso aqui é a receita bruta. Eu posso ter vendido 1 milhão e ter gastado 1,1 milhão. E aí a minha empresa teve lucro ou teve prejuízo? Eu tive prejuízo. Mas eu faturei 1,1 milhão neste final de semana no meu supermercado. Ok, muito bem. E aí, quanto que te sobrou? Não sei, eu paguei todas as contas da segunda-feira, não sobrou mais nada. Então tu não teve um lucro, não teve lucro nenhum, tá? Então, é diferente lucro de receita bruta. As principais características das demonstrações financeiras, então, está demonstrando, que nos permite, né? Essas demonstrações permitem detalhar as principais modificações que afetam o patrimônio líquido. E nós temos lá as demonstrações, as mutações do patrimônio líquido. Então, o que elas são? O patrimônio líquido sofre mutações. E essas demonstrações vão nos espelhar, deixar claro qual é que é esta realidade, tá? Então, ela nos permite detalhar as principais modificações que afetam o patrimônio líquido no período. Através dela, podemos verificar as destinações do resultado obtido no período, se ocorrerem modificações no capital social, através de novos aportes de recursos, ou novo capital social dos sócios, se foram constituídos reservas decorrentes de processos de reavaliação de ativos da empresa, dentro de outras situações, tá? Então, tem empresas que fazem essa reavaliação de ativos, deixam um valor lá dentro, ou uma rúbrica específica para isso. Tem. Eu desconheço as que deixam, assim, somente as que têm um orçamento muito bem detalhado, que tem um planejamento muito bem feito, que tem essa reserva constituída de um processo de reavaliação dentro da empresa. Senão, elas não têm. Só as que são obrigadas por lei, que é no caso de algumas SA, as SA são obrigadas por lei ter essa reavaliação de ativos, lá tem várias contas. Mas as que eu conheço até hoje, são poucas as que têm essa rúbrica, essa conta com essa reserva de reavaliação. São poucas, sendo que isso é um fator muito positivo para o know-how da empresa também, no momento que você vai precisar algum aporte financeiro junto a uma instituição financeira ou junto a um avalista, junto a algumas coisas. Então, é um aporte muito bom, porque é uma garantia real de que você tem um dinheiro lá guardado. Aí, depois nós temos as demonstrações do fluxo de caixa, né?
Este autor está dizendo que o fluxo de caixa é considerado por muitos analistas um dos principais instrumentos de análise, proporcionando-nos identificar o processo de circulação de dinheiro através da variação de caixa, ou equivalentes. A análise do fluxo de caixa examina a origem e a aplicação do dinheiro que transitou pela empresa. Aí eu preciso conhecer esse fluxo. O dinheiro está vindo de um aporte de sócios, de acionistas, ou esse fluxo de caixa, né? Ele está vindo por... a minha empresa tá gerando lucro, ela está se autopagando, como a gente diz, é como aquela questão de funcionário. Ninguém paga o nosso salário, nós mesmo pagamos o nosso salário. A empresa não paga o nosso salário. Nós recebemos pela prestação do nosso serviço. Certo? Então, nós recebemos por aquilo que nós fizemos. Então, não é a empresa que paga o meu salário, e sim, eu trabalho para ter direito de receber alguma coisa, tá? E aqui, a mesma coisa. A empresa está sendo autossuficiente, o dinheiro que está transitando é pela lucratividade da empresa ou é por um aporte financeiro de sócios, um aporte financeiro de banco? Por onde que está transitando esse dinheiro? Da onde que ele veio? Qual é o processo de circulação dentro da empresa dele? Isso tudo vai ser, a demonstração do fluxo de caixa vai ser todo ele especificado da onde ele veio, para onde ele foi, como que ele chegou, enfim, todos esses detalhes. As demonstrações de valor adicionado, que é o DVA, que são para algumas empresas somente, que eu falei, a de capital aberto, é um informe contábil que evidencia de forma sintética os valores correspondentes à formação de riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva distribuição. Então, quando eu digo a empresa é constituída para gerar riquezas, essas riquezas são lucros. Não existe ninguém que vai constituir uma empresa para dar prejuízo. E as empresas começam a dar prejuízo, o governo vai chegar e vai dizer: olha, eu sinto muito, eu estou te convidando a fechar essa empresa, porque como que você está mantendo essa empresa que só está dando prejuízo e você continua com ela trabalhando? Não tem alguma coisa muito estranha ali, será? Então, fecha, né? Por que você está jogando dinheiro fora? Então, isso que é preciso ser analisado, isso que eles fazem, tá? Então, a riqueza gerada pela empresa em determinado período, ó, tá ainda aqui, ó, gerada pela empresa. A riqueza gerada pela empresa, medida no conceito de valor adicionado, é calculada a partir da diferença entre o valor da sua produção e dos bens e serviços produzidos por terceiros utilizados no processo de produção da empresa. É muito simples, né? Eu vendi produto, vendi serviços, é isso a minha riqueza. Eu ganho tanto, gasto tanto, e a minha empresa está sobrando dinheiro, tá? Aí está sobrando dinheiro, aonde que eu gero riqueza? Reinvestindo essa riqueza dentro da empresa e não reinvestindo para os sócios. A empresa só gera riqueza se aquele faturamento que ela gera, aquele valor que ela gera, ela reinveste. Ela investe em qualidade, ela investe em produção, ela investe em funcionários, aí sim ela está gerando riqueza, senão ela não está gerando riqueza para nada. Tá? Então, ela perde o objetivo dela. A análise das demonstrações financeiras visa relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pelas empresas,
a posição econômica financeira atual, as quais que determinam a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, pela análise das demonstrações financeiras, extraem-se informações sobre a posição passada, presente e futuro projetada de uma empresa. Então, eu sempre disse, quanto mais tempo se trabalhar lá atrás, melhor é minha análise. Eu tenho uma curacidade melhor dos meus dados, eu tenho um histórico maior, eu tenho um maior período de análise, tenho um maior período de projeção, tenho um maior período de análise, tenho um maior exemplo. Então, eu consigo fazer um planejamento baseado em conhecimento, em dados reais que aconteceram. Isso se chama de dados, de estatística de dados, eu consigo projetar minha empresa para o futuro, tá? Então, baseado no passado, na posição que ela teve no passado, no presente, eu planejo o futuro, certo? Então, lembrando, e aqui lembrando sempre que é ali que está a questão que vocês precisam fazer a deflação dos balanços dos períodos anteriores, inflacionar os balanços ou deflacionar os balanços do período anterior, para deixar eles mais próximo possível do real, do último balanço. Porque daí eu preciso, aí que eu vou ver efetivamente quanto por cento a minha empresa cresceu ou não. Porque se eu não tirar a inflação, eu não sei quanto a minha empresa cresceu. Eu posso dizer que ela cresceu em reais ou não, mas aí eu preciso ter todo esse histórico. Então, nós vamos lá, agora nós chegamos às nossas análises, que vocês já estão cansados de fazer, já fizeram bastante as planilhas, até semana passada eu percebi que quando eu comecei a rever as questões da aula, das planilhas, o pessoal foi embora da aula. Então, a análise vertical é obtida pela transformação dos valores de um grupo qualquer das demonstrativos contábeis em percentuais. Com isso, podemos visualizar melhor a importância de cada grupo. A análise vertical no total que estamos considerando, ou seja, se eu estou fazendo do ativo, eu estou considerando em relação ao meu ativo total. Se eu estou fazendo do passivo, estou considerando as contas do passivo em relação ao meu passivo total. Sempre eu faço de uma, depois faço de outra, tá? Essa é a posição dentro do mesmo período, cada uma das contas, um grupo de contas dentro de um total. Então, a análise vertical é a técnica mais simples e também uma das mais completas para a realização da análise econômica financeira. Ela mede proporções entre valores, ajudando-nos a determinar quais as contas de maior importância e relevância para a análise. Então, agora vocês têm, eu já expliquei assim 1 milhão de vezes, mas agora vocês têm a teoria também, tá? Então, eu tenho lá o total do meu ativo, tenho cada uma das contas, vocês vão fazendo todas elas, cada uma das contas, né? Cada uma das contas dividido pelo total do meu ativo vezes 100. É o percentual quanto que elas têm dentro do próprio período, tá? Já a análise horizontal é aquela que eu faço a comparação de um ano com outro, ou de um período com outro. Eu não gosto muito de usar a expressão ano, porque aí fica aquela coisa assim, eu só posso analisar ano, não, um período, tá? Então, o período que eu chamo, eu posso chamar o período, lembrando sempre que eles devem ser iguais. Se eu falo em ano, eu estou comparando ano completo, tá? Ano 2020, 2019, 2018, e assim vai voltando. Se eu estou falando no período do segundo bimestre de 2020, eu vou estar fazendo uma análise do segundo bimestre de 2019.
19. Eu estou analisando períodos iguais, isso se chama de períodos, tá? Então, a análise horizontal mostra a evolução histórica dos itens dos demonstrativos contábeis de um período para outro, visando caracterizar tendências para mais ou para menos. É sempre realizado através de índices, é percentual. O índice do ano base é sempre 100, e os anos subsequentes são expressos em relação ao ano base. Então, aqui agora vocês vão ver, se vocês olharem lá naquela planilha de vocês, não me lembro qual é o ano que eu comecei, mas digamos que fosse 2010, tinha 2010, a base era 100% do lado. Por quê? O 2010 é meu 100%, é meu indicador de começo, tá? Então, cada conta lá me representava o 100%, de cima ao fundo, tá? Eu não estava analisando 2010 com nada, com 2009, nada. Meu 2010 significava que era meu ano, o início do meu ano base, 100, certo? Opa. Tá, aqui já foi. Então, a metodologia de análise, acho que eu passei uma tela aqui, né? Não. Análise horizontal, slide 14, 13. Análise horizontal, estou com 2 slides igual. Meu Deus. O 13 e 14 é igual, né? Foi bobagem. Dupliquei ele e acabou ficando. Análise por quocientes. Então, vamos lá. As próximas análises que nós teremos são análises por quocientes, índices. Quociente, como o próprio nome indica, é o resultado da divisão de um grupo de contas por outro grupo de contas. Então, aqui a gente já está falando de grupo de contas e não mais uma conta individualizada. Saber extrair informações úteis desses quocientes, esses índices, é o ponto forte da análise das demonstrações financeiras, deste grupo de contas. Depois de obtermos o índice, não devemos de imediato afirmar que ele é ruim, regular ou bom. É necessário compará-lo com o índice do setor de atividade da empresa, verificar se ele foi apurado de forma consistente, examinar uma série histórica de balanços. Então, assim, quando eu for analisar esses quocientes, esse grupo de contas, eu não posso analisar ele pura e friamente. Quando eu vou analisar, por exemplo, 2020, lembram que eu falei para vocês na semana passada, eu acho que eu tinha feito uma pesquisa, um trabalho, uma palestra que eu fiz, foi para as Filipinas, que eu fiz um comparativo do continente asiático e do continente europeu, né? E depois eu fiz aqui para o Brasil, que eu peguei o mundo, né? E tinha aquela questão da decadência das atividades, né? Então, eu não posso dizer que a Covid foi a queda das empresas. Não foi a Covid. Era uma sequência que vinha vindo há muito tempo, né? E que não era feita essas análises. O que não se deram conta, então, era a capacidade ociosa das empresas que vinham há muito tempo trabalhando com ociosidade, e não eram feitos esses índices, não eram trabalhado isso, tá? Então, assim, quando vocês começarem a trabalhar esses índices aqui, vocês vão ver, vocês começam a trabalhar e vocês vão ver, se botar num gráfico, vocês começam a ver a oscilação da empresa. Aí, nessa oscilação, vocês vão começar a ter dados. Porque se fizer de um período só, vou saber lá, é bom, é ruim? Não sei.
E aí, verificar isso, é bom, ruim? Mas que bom, que ruim, que regular? É bom, ruim, regular em relação ao quê? Ele pode ser bom para a minha empresa, mas aí lembro também que eu falei um dia para vocês, isso estou bem lembrada. Ele pode ser bom para a minha empresa, dentro, interna. Eu vou para o mercado fora do meu município, fora do meu estado. O índice que é bom aqui, em relação às outras empresas lá, o meu é ruim. Então, eu estou bem, eu só estou bem no meu nicho, dentro dentro do meu reduto ali. Se eu quiser expandir, eu não estou bem. Então, eu tenho que tomar algumas medidas, mas ali dentro eu não estou bem. E agora, eu posso estar bem dentro do meu nicho aqui, no meu reduto, e posso estar bem no meu estado, e vou querer competir com o país ou com o exterior, e o índice lá, digamos que eu dei um índice 4 dentro da minha empresa, eu posso considerar que ele é excelente. Mas os índices excelentes de todas as outras é 8, 9. Eu estou abaixo da média, eu não estou nem na média. E aí, se uma empresa vai pegar, que analisa esses dados, ela vai dizer não, 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 sem chances, tá? Sem chances, porque ela tem um histórico que esse índice não varia. 3,8, 4, 4,2, 4,5 e nunca atingiu a média. Então, essa empresa tem um histórico, ponto. E não consegue mais nada. Essa empresa está aí, ela está fadada a isso daí. Não tem como investir, não tem como fazer nada. É isso dali o problema dela. E pronto. Então, isso tem um histórico, tá? Verificar se ele foi apurado de forma consciente, como eu disse para vocês aquele dia, por que é importante ter as colunas com os dados, tem que fechar em 100% quando eu estou fazendo a análise vertical. Quando eu estou fazendo a horizontal, ver se você não inverteu algum número, né? Isso tem que ser verificado, porque é uma análise, eu estou abrindo esses dados, eu posso jogar a minha empresa para o chão, posso fazer qualquer coisa e por bobagem, né? Então eu preciso avaliar bem. Examinar uma série de históricos, balanços, né? Então os balanços, eu preciso analisar muitos balanços para mim chegar nessa conclusão. E a metodologia de análise que a gente faz, né, as análises por quocientes, que esses são os principais, né, os principais quocientes para esses índices. Podemos dizer que a análise das demonstrações financeiras, dividir os índices em 4 grupos de quocientes, né? Ficam aqui. O índice de liquidez, o índice de atividade operacional, o índice de endividamento, esse aqui, olha, todos trabalham com isso daqui, o índice de rentabilidade e lucratividade. Então, esses aqui são os índices que a gente vai precisar trabalhar muito, e aqui, depois de todos aqueles que vocês fizeram lá, análise vertical, análise horizontal, e fizeram, como é que eu vou dizer, apurar as maiores diferenças apuradas, as maiores diferenças encontradas, né? Vocês encontraram as maiores diferenças dentro dos períodos de vocês lá. Vocês encontraram os números mais relevantes. Lembra que eu dizia para vocês assim, vejam qual é que são os números mais relevantes, ali façam uma análise, explicam direitinho por que eles são relevantes, compara o ativo circulante com o passivo circulante, dão uma comparadinha, façam isso daí, mandem um e-mail, troquem informações comigo durante a semana, que eu quero ajudar, porque na semana que vem a gente vai ver mais algumas coisas. Então, era isso que eu queria que vocês tivessem visto, para que a gente pudesse, hoje, chegar já nesse conteúdo, tá? Mas aí eu acho que todo mundo fez, ninguém teve dúvidas, graças a Deus, porque ninguém me procurou, né? Então, essas análises são o índice de liquidez, o índice de atividade operacional e o índice de estrutura de capital ou de endividamento. Estes aqui, olha, são fatores fundamentais. E o índice de rentabilidade e lucratividade. Isso daqui, quanto por cento que a minha empresa tem rentabilidade e quanto por cento que ela é de lucratividade.
Ela pode ser lucrativa um ano e pode ser não lucrativa todos os outros anos. Lembro que numa das primeiras aulas eu falei para vocês que eu fiz uma perícia e que eles estavam pedindo avaliação da empresa. Eu usei esses índices aqui, também usei as análises horizontal, vertical, usei todas, usei esses índices aqui. E esse índice de lucratividade, ele estava negativo há 5 anos, tá? Então, essa empresa, como que eu vou fazer uma avaliação da empresa se ela tá lucrativa há 5 anos? Ela não tinha dívidas, porque aí que foi ver depois, eles me deram as dívidas, não estava, por um erro, não estava registrado na contabilidade as dívidas, aí eles anexaram no processo depois, tá? Mas esse índice de rentabilidade, zero, não existia. Então, como é que você vai querer vender a tua empresa, exigir o ponto, o intangível da empresa, como é que se chama? A marca, né, da empresa, se com isso daqui? Não tem. Não tem, vai avaliar o quê? Não tem essa rentabilidade, não tem nada, tá? Aí não tem como avaliar, né? E aí, eu digo para vocês muito obrigado pela aula. Aqui está meu e-mail, meus dados para vocês fazerem contato. Continuo dizendo, eu preciso que vocês ao menos tentem fazer aquelas análises horizontal, vertical, fazer uma análise, fazer as análises da... Oi, Iago, você está aí? Fazer a análise dos principais pontos encontrados, né? Os principais pontos, os principais itens que foram localizados dentro da análise horizontal e análise vertical, e fazer um relatório e apontando essas diferenças. Quais foram as principais contas que tiveram todas essas diferenças? Iago, pode falar. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Cadê os demais colegas? Tinha mais uns ali, professora. Quando a senhora relatou que a senhora estava dizendo, estava finalizando ali, eles começaram a sair, mas tinha mais uns ali. Ah, tinha mais gente assistindo, é? Tinha, aham. Ah. Gostou do material de hoje? Sim, professora, bem interessante, até para a gente estar utilizando no dia a dia, né? Oi? A gente faz bem interessante para a gente estar olhando e analisando dentro do nosso dia a dia, né? A gente que Uhum. tem que utilizar esses Iago, relatórios. você que trabalha em banco, não trabalha? Sim, sim. Então, esses índices aí que eu te falei são os que vocês devem utilizar. O índice de lucratividade, de endividamento, vocês não usam? Na verdade, que nem eu comentei aqui com a senhora, a gente utiliza mais o faturamento, né? Vocês Mas usam. Ah, e que você falou aquele dia. Ah, me lembro. Que você falou que usam o faturamento só, não o faturamento líquido, não a receita líquida, né? isso. Mas, Iago, isso é um problema muito sério, Iago. Professora, na verdade, eu tenho uma dúvida. Nada, eu só fiz a contabilidade, mas Fala um pouquinho mais alto, que eu estou com dificuldade de te escutar. na verdade eu tenho uma dúvida, professora. Hum. Quando a empresa, quando sai aquele faturamento, já não é livre dos impostos e tudo mais? Não, o faturamento? É, porque tem o faturamento e tem um outro documento que é gerado, né? Tá, eu vou compartilhar contigo de novo aqui para a gente ver, tá? Qual é que você está falando, tá? Ok. Você chegou agora ou estava desde o começo? Não, professor, eu cheguei, a senhora já tava conversando, já tava falando. Eu me atrasei um pouquinho, tava fazendo uma janta para me almoçar amanhã. Eu estava falando sozinha aqui. Eu pensei que estava falando sozinha, mas não estava, né? Não, não, professor. Tá, vamos ver qual é que é a tela que você falou. Vamos lá. Só me diga qual é daí, tá? Ok. Esta? Não,
Não sei qual é, então. Não, professora, na verdade, assim, é que eu cheguei a fazer uma parte do estágio quando eu fazia o técnico dentro de uma contabilidade, sabe? Hum. E gerava um outro documento. Tinha o faturamento e o faturamento já livre de imposto. Ah, mas tá. Então tá. Deixa eu só. Eu acho que a senhora não passou hoje na aula de hoje, mas é que eu vi esse outro faturamento, sabe? Eu não passei aqui, eu acho que não tá aqui. Deixa eu voltar nele aqui de novo, que agora eu fechei. Só um pouquinho. Eu pego ele aqui já. 31/3. 31/3. Você está enxergando ele? Tô A vendo a tela. tela, professora, mas não. Não, não o pointer? Tô vendo que a senhora está compartilhando no modo slide, né? Sim, sim, tu Demonstração tá vendo. financeira e Tá, as demonstrações. tá. Deixa eu só ver aqui. É isso aqui, ó. A água é isso aqui, ó. Receita bruta de vendas, tá? Bens e serviços. Aí, menos os impostos sobre vendas, menos as devoluções, eu tenho uma receita operacional líquida, tá? Daí, aqui eu vou tirar o custo dos produtos, eu tenho um resultado bruto. Depois, eu tenho as despesas administrativas, eu tenho despesas comerciais, que é. Aí tem todas aquelas propaganda, enfim, o que vai, e eu tenho o resultado operacional da atividade, tá? E aí eu vou ver resultado financeiro líquido, despesas financeiras, tá? Aí eu tenho o resultado operacional. E para chegar no lucro líquido do exercício aqui, eu tenho que tirar, ó, tudo isso aqui, ó, despesas não operacional, o resultado antes do imposto de renda, tá? Então aqui, até aqui vai vir, ó, vou vindo. E aqui é o resultado antes do imposto de renda. Depois aqui eu vou tirar o imposto de renda, ó. E aí vai ter o lucro do exercício, que é efetivamente a lucratividade da empresa. Mas aquilo que você me disse, vocês consideram aqui, ó, receita bruta, provisão de receitas. Eu sei que é porque hoje também lá o banco me pediu vários, a minha colega estava lá, ela disse, nossa, aqui tem o que tem de pedido de faturamento dos últimos 3 meses, né? Do, ai, meu Deus, de 2020 e de janeiro e fevereiro, né? Daí eu perguntei, mas faturamento ou balanço? Ela disse, não, só o faturamento. Então, isso aqui é faturamento, tá? Receita sobre as vendas, ela disse, só faturamento. E Entendi. aí eu queria saber contigo, qual é o critério que vocês usam para chegar a um lucro líquido mais ou menos previsto aí no banco? Na verdade, não é a gente que faz, né, professora? A gente só encaminha para a central. Ah, tá certo. Mas deve ter algum critério que vocês consideram ali um valor X, tá, sabe? Que entra todas as partes aqui, ó. Deve ter algum critério, sabe? Pela modalidade de empresas que vocês têm. Aí vocês, uma fórmula, sabe? Que do próprio sistema do banco coloca ali, coloca a receita bruta, ok? Mas aí tem impostos, tem não sei o que, não sei o que, eles vão colocando e eles já calculam. Mas é algo assim, ó, é parecido com isso daqui, tá? O Mas professor, essa questão nada a ver com a questão que será para aula e tudo mais, mas é uma dúvida que me questionaram sobre um familiar meu, sabe? Para abrir o CNPJ, tem muitos sites que cobram alguma. Claro que tem vários sites, né? Só porque ele me comentou que foi quando foi abrir o CNPJ, disse que cobraram uma taxa dele de R$ 250. do Isso MEI? procede pelo MEI. Sim, sim, tem vários sites que cobram. Mas isso procede ou não? Ou tem um site específico que você faz e não tem esse custo? Você pode fazer no site da Receita Federal, que não tem custo. Não tem custo para você abrir. Mas aí tem algumas taxas de E ele está bombeiros pagando uma e. tarifa. Hum?
Uma tarifa que é um simples, no caso, acho que é Simples Nacional que ele está pagando um documento. Agora não lembro o nome do documento, professor. Mas é 74, parece, por mês que ele está pagando. 74,77, é um centavinho. Do Simples, do MEI? É, pelo MEI ele está pagando esse documento, 74,75, Ah, parece. mas isso é o imposto, é o mensal, não é? Isso mesmo. Ah, mas tem que pagar todo mês, sim, Todo tem. É dia 20, né? INSS, é o imposto Esse ali. sim. Hã? Esse sim, esse eu entendo que tem que ser pago, que é o que ele está pagando de imposto para se acaso ele precisar de se afastar alguma coisa, um recurso, alguma coisa, ele tem como fazer. Só que a minha dúvida é em questão que ele, quando ele abriu o CNPJ, ele fez o CNPJ agora fez em dezembro, parece, se eu não estou enganado. Uhum. Aí gerou uma taxa dele de 250. Sim, depende do site, e aí tem que ter muito cuidado, porque me aconteceu também com uma pessoa que ela é minha cliente, e o esposo dela foi abrir, né? Porque assim, ó, tem pessoas que elas não querem se incomodar com nada, elas não querem ir no bombeiros, prefeitura, não querem encaminhar nada disso. Elas dizem, ó, eu quero fazer, eu te pago para fazer, tá? Então, tu cobra uma taxinha. A gente não vai trabalhar de graça. Tu não cobra para criar o CNPJ ali, mas tu cobra pelos. Tu tem que ir num local, tem que ir no outro, né? A pessoa não quer ir. Então, tu Certo. faz tudo Mesmo isso. sendo como uma prestadora de serviço que não tenha ponto fixo, no caso? Sim, diferente. Por exemplo, se tu vier até o meu escritório, vocês assim, ó, prof, eu quero abrir eu quero um MEI, tá? Uhum. Eu vou dizer, tá, mas tu pode ir no site da Receita Federal e abrir, tu pode fazer para ti mesmo. Aí, prof, eu não sei. Daí eu posso dizer, daí eu disse, tá, mas é só tu fazer, né? Aí você diz assim, mas o que que tem que fazer? Eu vou dizer, ó, tu tem que abrir o MEI, depois tu entra no site dos bombeiros, tu faz o pedido de alvará, ou pedido de isenção, tu vai na prefeitura, tu pede o alvará de ambulante, tu pede, aí tu vai fazendo essas coisas, sabe? E se for de alimentação, tu tem que ir na Secretaria de Saúde pedir o alvará de alimentação, de Secretaria da Saúde. E tá, ai, prof, eu não vou fazer tudo isso aí. Tá, mas se tu quiser, eu faço, eu te cobro tanto, ok? Então, a maioria das pessoas cobram para fazer isso, sabe? Agora, esses sites ali, eles não fazem nada disso, eles cobram só para criar o CNPJ. É, ele gerou pelo CNPJ, ele abriu pelo um site lá e fez, e daí quem fez para ele disse que ele não precisava pagar essa taxa. Uhum. E daí ele tá pagando só essa outra de 74 por mês. Isso não vai acarretar em um problema para ele futuro? Eu acho que sim. Porque eu achei estranho, sabe? Mas ele disse que não sei o quê, que não sei o quê. Eu disse, não, eu acho que teria que pagar, mas se você não quiser É, pagar e quiser é um continuar só. escritório virtual, né? Sim. É um escritório virtual. Agora, se ele entrar, porque assim, quando você pede para gerar, geralmente, em vez de ir no site da Receita, já vai nesse site. Tem várias empresas virtual que fazem isso, sabe? Uhum. Aí ele te reporta automaticamente para lá, daí você tem que pagar. Mas no site da Receita Federal, só para criar o CNPJ, não custa nada. Tá? E aí, inclusive, já sai os boletos para eu chamo de boleto, o Darcy para o ano todo. Agora não está saindo. Não sei se agora, quando virar o mês de abril, pode ser que saia. Mas Não está tá saindo saindo, só um. professor. Hã? Ainda não tá saindo porque ele pediu para mim tirar um documento para ele lá, tá aparecendo só de mês a mês. É, por enquanto está partindo só de. Eu acho que agora, talvez a partir de abril, consiga sair. Mas sai só de mês a mês. Mas antes, a gente tirava e saía para o ano todo, sabe? Já saía para o Uhum. ano todo. Certo. É isso, mas aí com certeza eu sei porque essa minha cliente aconteceu com o marido dela também. E daí ela pagou a taxa, daí ela queria saber do que era aquela taxa, né? Porque daí ela foi nos bombeiros, ela achou que aquelas taxas valia para tudo, né? Uhum. Daí eu disse, não, isso aqui você pagou para fazer o serviço. Entendi. É, daí ele me questionou só sobre. Na verdade, não é que ele não é que ele me questionou. Eu que fiquei em dúvida sobre essa taxa de 200 e pouquinho, 250, 240. É um trabalho, mas é dinheiro para não fazer, só para criar o CNPJ ali, meu Deus. Então,
É muito fácil fazer dinheiro. Sim. Porque daí eles não fazem nada, né? Não. Ô, professor, e outra questão, se eu abrir como um prestador de serviço para reparação ou serviço tipo jardinagem, alguma coisa assim, eu preciso emitir mesmo esses documentos do bombeiro e da prefeitura, né? Sim, sim, todos. Porque é um alvará, né? Certo. Aí eles precisam. Porque mesmo que seja prestação de serviço, tem que ter o alvará ou de ambulante ou o alvará fixo, né? Dependendo. Tu quer fazer o quê? Tu disse de jardinagem? É Tipo serviço? jardinagem, prestador de serviço, tipo reparação, instalação de caixa, essas coisas assim. É serviço ambulante, isso? Não que seria ambulante, mas seria mais como prestador de serviço, né? Mas não é ambulante, mas é como se fosse de porta a porta, né? Trabalharia mais com indicação, mas seria assim. Não tem um Basicamente, seria um ponto, serviço não de tem pedreiro. ponto fixo, não tem ponto fixo. Não. Então a gente chama de porta a porta isso. Aí é dispensado de alguns, mas mesmo assim tem que ter o alvará da prefeitura, tá? Uhum. Tem que ter o alvará da prefeitura, que é o pedido de alvará, né? Eles não cobram, não sei se agora, os bombeiros cobram taxa de qualquer uma deles, indiferente tem taxa, ao menos aqui, não sei ali no teu estado. Tem taxa, e aí tem a prefeitura, também tem que emitir o alvará, né? O alvará de. E isso daí você tem que manter junto contigo esse alvará como seria de porta a porta, né? Sim. Não, tá jóia. É só uma dúvida que, na verdade, ele me perguntou também e eu não soube responder. Mas é isso mesmo. Tá jóia, professor. E amanhã o banco trabalha até que horas? Normal, professora, vamos trabalhar normal. Nós mantivemos igual, não É. alteremos, não alteremos com a pandemia. Ah, mas vocês, mesmo agora com a bandeira preta, esses dias? Sim. Nós aqui mantivemos igual. Qual é o nome do teu banco? Eu não me lembro. É cooperativa, professora. Ah, é a cooperativa, tá certo. É Cicobi. diferente. É o Cicobi, exato. Uhum, exato. Mas amanhã, a faculdade amanhã não tem aula, né? Nem sabia, professor. Não tem aula amanhã. Amanhã não tem. Ok. Só volta segunda. Boa. É, Tá jóia, professor. tá. E eu recebi aviso hoje que agora, acho que no final do mês de abril, vocês têm prova. Nós temos que liberar, as provas vão ser liberadas para vocês no dia 19 de abril. Certo. Eu Tá? acho que pelo calendário estava lá aparecendo mesmo, pelo calendário. Mas aonde vocês veem esse calendário que eu estava procurando tanto, hoje não consegui achar? No Unimestre lá tem uma sequência de datas lá para mais ou No menos Unimestre? No é, Unimestre? no Unimestre. Porque é interessante, às vezes eu queria ver algumas coisas, uma programação, alguma coisa, e não consegui ver. Não achei. Uhum. Mas é aparece lá, tem uma data programada lá mesmo. É. Uhum. E você não Acho que é estava pelo na aula calendário semana. acadêmico, professora. Ah, no calendário acadêmico? É, que daí lá é no mesmo lugar onde é que aparece quando antes de começar as aulas, quando que vai começar as aulas e mais ou menos o período. Uhum, uhum. Agora não me lembro o que que eu ia te falar. Semana passada você não estava na aula, né? Acho que eu tava, professor. Ficou eu e a Sharon por último ainda, se eu não estou enganado. Ah, Eu é acho que que eu não estavam acertei. fazendo. Você chegou a fazer. Ah, sim, me lembro. Você chegou a fazer aquelas análises lá ou não fizeram? Eu não cheguei a finalizar, professor. Eu Eu só fiz a quero ver, tem metade do ano pessoas aí que passado. nunca fizeram, só quero ver na prova. Eu cheguei a fazer uma parte, mas não finalizei, tá? Tá bom. Vamos ver na prova agora.
Eu, da minha parte, terminei a aula, vou estar aqui contigo. Então tá, professora. Então na verdade, eu vou ter que sair porque eu tenho que buscar minha esposa que tá fazendo aula de volante, tá fazendo a carteira, eu tenho que buscar ela agora às 10 horas. Ah, então tá bom. Então, Então vai, boa professor. Páscoa para vocês. Não Obrigado esqueça, igualmente. pense que para as pessoas, para nós seres humanos, tudo é possível, para Deus nada é impossível. Certo. Concorda? Concordo, professor. Então, uma feliz Páscoa para vocês todos, né? Nos veremos na semana que vem. Beleza, professor. Até mais. Tá, tchau, tchau.